Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes e hoje vamos continuar mais uma vez falando sobre Boku no Hero. Vamos então agora falar sobre como é que vai se desencadear toda essa guerra que começa. Como é que terão de lidar contra o Shigaraki por um bom tempo antes do Midoriya realmente chegar no campo de batalha, já que ele acabou sendo puxado pela toga para um lugar completamente distante. Mas antes de realmente começar o vídeo e irmos direto ao assunto, eu peço primeiramente para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e espero que gostem do vídeo. Então, bora para o vídeo! No fim das contas, a gente basicamente vê de que temos Mirko, Edshot, Bakugou, Best Jeans, o Sun Eater e também ali a Nejirihado do Big Tree indo para peitar cara a cara o Shigaraki. No fim das contas, eles acabam percebendo de que o Midoriya não está aí e isso seria um grande problema pro plano, porque sem ele não tem muito o que eles fazerem para lidar cara a cara para tentar parar o Shigaraki. Só que a Mirko vê de que tanto faz agora, eles simplesmente vão ter que partir na luta contra o maior vilão de todos os tempos. O Shigaraki barra o Forrun, por conta da consciência de ambos estar meio fundida, percebe de que agora o solo está totalmente distante de alguma forma. A Ua Troia, essa base gigantesca da Ua, no fim das contas, basicamente está voando os céus acima para simplesmente tentarem deixar o Shigaraki o mais longe possível de todos os demais vilões. Só que ele ainda assim percebe de que não vai ser de grande dificuldade tentar lidar com tudo isso graças ao seu decaimento. Só com simples tocar no chão, o próprio chão seria completamente desintegrado, só que obviamente o pessoal da UA já luta sabendo muito bem de que o Shigaraki tem essa carta na manga, porque no mesmo momento que ele tenta utilizar o seu decaimento, vemos que uma das placas que compõem o piso desfere uma carga eletromagnética absurdamente grande na direção do corpo do Shigaraki, deixando ele completamente atordoado, e é nesse mesmo momento que, aproveitando essa abertura, o Best Jeans simplesmente prende ali o Shigaraki com as suas fibras e arremessa-o em direção ao chão. A corrente elétrica que percorreu o cérebro, os músculos, todo o corpo do Shigaraki acaba que só por um instante conseguindo ali paralisar completamente até uma aberração absurdamente poderosa como o próprio Shigaraki. Só que ainda assim ele percebe de que os blocos que foram propulsionados para cima e deram essa carga elétrica no seu corpo estão sendo completamente desfeitos no ar. Óbvio que ele sabe que no fim das contas um dispositivo para lidar com a propagação do decaimento seria algo extremamente poderoso, só que ainda assim os blocos estão sendo aos poucos cada vez mais e mais destruídos, e quando o chão ali está a uma altura extremamente grande, se ele destruir completamente o piso, aí se espera que se eles caírem, eles vão ter uma morte bem dolorosa. Só que o próprio Best Jeans te diz para ele ficar bem tranquilo, porque eles têm recursos de sobra. O raciocínio limitado do Shigaraki, no fim das contas, acaba sendo que o piada ali para o Best Jeans, questionando se o cérebro dele, depois de ter sido eletrocutado, acabou sofrendo um curto-circuito. E nós basicamente vemos de que esta arena foi feita simplesmente para acabar com o Shigaraki. O piso começa a simplesmente ser remontado e as peças perdidas começam a serem colocadas nos seus devidos lugares, sendo substituídas neste verdadeiro caixão voador. E nós basicamente tendo ali produzindo essas peças sobressalentes para reconstruir a nave. Temos ali os cimentos, ali também a Yaoi Yorozu e a Mei Hatsune, simplesmente conseguindo ali colocar todas as devidas peças destruídas ali
pelo Shigaraki de volta no lugar. E no fim das contas, tendo ali uma grande dificuldade, vendo de que com agora as imensas habilidades físicas de locomoção, velocidade, força incomparáveis do Shigaraki, fora também o decaimento como a individualidade principal dele, todas as suas outras individualidades seria um grande problema. Arrumar uma forma de prendê-lo, só que com o esforço de todas as pessoas, principalmente, por exemplo, ali graças à genialidade de uma jovem de apenas 16 anos, a Mei, ela conseguiu ali criar e juntar todas as peças do sistema de evacuação que o próprio diretor já contava ali na Wabarer com um sistema anti-decaimento, e no fim das contas, graças a todas as outras invenções da Mei, ela conseguiu atualizar o programa e colocar completamente essa hiper mega blaster máquina para esse verdadeiro caixão voador para tentar parar o Shigaraki. E no fim das contas, eles não vão ter ali falta de produtos, graças ali a Yao Yorozu, e também o tempo para fazer as devidas modificações estão então com os professores da UA, com o Power Loader, o Ectoplasm e também os cimentos. A única coisa que faltava ali seria uma boa fonte de energia para sustentar essa barreira eletromagnética, e ela está sendo gerada ali pelo Kaminari, também pelo mangá Fukidashi da turma 1B. No fim das contas, eles extremamente empolgados para gerarem o máximo de energia possível para de alguma forma conseguirem parar o Shigaraki. E no fim das contas, tudo que eles conseguiram até hoje foi o necessário para fazer esse caixão voador se mover. E no fim das contas, não é apenas por glória ou por fama. Tudo que os heróis que estão lutando aí estão fazendo é basicamente para proteger o amanhã que está por vir e pôr um fim à destruição que o Shigaraki quer causar. Só que vendo isso, no fim das contas, o Shigaraki sabe que se simplesmente destruir tudo de uma vez por todas, sem se importar com o choque de dano colateral, ele seria completamente bem sucedido destruindo a Watroya. Só que é aí que mais uma vez entra o Monoma. Graças à aliação e individualidade, ele pode copiar o apagamento do Aizawa, e também os seus olhos não vão ser ressecados no fim das contas com o poder de água do manual. E no fim das contas, o Shigaraki completamente pé da vida depois dessa, de ver todos os seus planos sendo completamente mandados para o além. No fim das contas, com ali essa mega empolgação do Monoma para tentar parar o maior vilão que já existiu, ele dando o seu máximo para tentar parar, como ele mesmo disse, o seu caro chefão final da história. O Aizawa sabe muito bem de que eles não irão poder sair daí, só que enquanto isso, 5 minutos de limite da individualidade do Monoma, eles vão ter de dar um jeito de parar ali o Shigaraki. Só que como o Midori não está aí, no fim das contas eles vão ter de dar um jeito sem ele. Só que é basicamente aí que a gente, no fim das contas, descobre de que mesmo sem usar o seu decaimento, o Shigaraki ainda tem uma boa carta na mão. No fim das contas, o corpo do vilão começa a se modificar completamente, vários e vários dedos vão crescendo no seu corpo, e ele simplesmente avança ali num golpe avassalador, indo massacrar completamente mais uma vez a Mirko. Só que, obviamente, ela não vai perder tão fácil assim, só que não era de se esperar que o Shigaraki ainda tivesse uma carta na manga a essa altura do campeonato. O Monoma, que até então, olhando diretamente para o Shigaraki com o apagamento, percebe de que de alguma forma esse crescimento de vários e vários dedos no braço do Shigaraki, no fim das contas, não se trata de uma individualidade. E o próprio Shigaraki começa a explicar de que no fim das contas isso é só um crescimento. Assim como o nosso cabelo ou unhas crescem, as individualidades também. Quanto mais e mais individualidades
estão dentro do corpo do Shigaraki graças ao All for One, mas o corpo do Shigaraki terá de se adaptar a isso. E no fim das contas é esse o ponto de singularidade que o próprio Dr. Garaki tanto falava. No fim das contas, o poder do All for One chegou num ápice tão grande que o próprio corpo do Shigaraki é simplesmente completamente transformado diante disso. A gente vê que vários e vários dedos começam a surgir diante do braço dele, quando ele fala sobre os heróis, no fim das contas, sempre ali colocarem tudo debaixo do tapete, ignorando o futuro iminente em que as individualidades sairiam fora do controle. A Mirko, que no fim das contas acabou perdendo uma das suas pernas prótese, também o seu braço de prótese, mas ela ainda assim tem um braço e uma perna reserva para continuar na luta. E ela no fim das contas falando ali para o Bakugou, para ela segurar ali o Shigaraki enquanto eles tentam se reagrupar, e ela até dá uma pequena bronca no Bakugou para ele não sair agindo sem pensar, mas no fim das contas ainda assim se torna algo completamente inútil eles apenas ficarem na defensiva. E no fim das contas eles ao menos querem ter a sensação de que o Midori já está vindo, mas eles não podem fazer nada, porque por mais que o Monoma possa utilizar a individualidade do Kurogiri, se torna completamente inútil. Ele só pode utilizar apenas uma individualidade por vez. Então, ou ele usa o apagamento, ou ele usa a individualidade de portais do Kurogiri. E o tempo suficiente ali de eles trocar de individualidade e utilizar uma ou outra para trazer o Midori aí seria tempo o suficiente para essa quantidade absurda de dedos. O decaimento do Shigaraki simplesmente acabar com todo mundo que está em questão de segundos. O próprio Eraser se comunicando com o Midori vê de que ele está completamente distante, né? Onde estão os demais heróis lutando agora contra a Toga. E a gente basicamente também depois vê isso, mas fica meio óbvio de que de alguma forma teremos que impedir o Shigaraki sem o Midori por um bom tempo. Porque se por acaso o Shigaraki conseguir usar o decaimento com todas essas mãos, essa luta vai acabar assim que o poder do apagamento do Monoma for desativado. Então, em questão de 1 segundo, até menos, eles geral vai de arrasta pra cima. E no fim das contas, eles vão ter que dar um jeito ali de segurarem o Shigaraki até o Midori de algum jeito ou de outro se virar para voltar até aí. E a gente então vê a mais ou menos 200 quilômetros de distância da costa do Oceano Pacífico, perto ali do Japão, está ali na ilha Oculto o Midoriya lutando ao lado do Gangyorka, da Uraraka, da Frup e de vários outros heróis contra a Toga e alguns de vários outros gnomos quase radiantes. A Toga que no fim das contas foi completamente isolada numa ilha extremamente distante por conta dela ter pegado o resto do que sobrou do sangue do Twice, e ela conseguindo copiar esse poder, ela tranquilamente poderia então usar a Sadness Parade do Twice e causar um inferno imenso no campo de batalha. E essa ilha ali meio que paradisíaca é um resort que havia sido construída pelo próprio Gangyorka, e ele simplesmente sabe muito bem como é que funciona e é a geografia desse lugar, então eles têm a vantagem geográfica para planejarem várias e várias armadilhas contra os vilões e os gnomos quase radiantes de alguns que estão aí. Enquanto isso, a gente acaba vendo de que o Midoriya foi puxado até aí e a Frup perdeu o Uraraka e o próprio Deku de vista. E eles, no fim das contas, estão ali agora diante da Toga. O Midoriya que não vai conseguir voltar até onde está a base da UA tão fácil assim ainda, mas tendo a Toga como a sua inimiga natural, porque ela basicamente avança numa velocidade absurda na direção do Midoriya, só que o Midoriya mesmo com seu Danger Sense mal consegue perceber
O sensor de perigo do quarto portador sequer mostra algum sinal considerando isso um perigo. E ele mesmo percebe de que não pode existir alguém assim, porque no fim das contas é como se esse amor todo pela Toga, que faz ela matar os outros, não fosse de fato um perigo, de fato é amor, só que completamente psicopático, mas ainda assim não é um perigo diante do sensor de perigo do Midori, o que torna ela a inimiga natural ali do Midori, e ela que simplesmente quer declarar ali todo o seu amor para o Deku, pedindo então para que ele seja o seu namorado. E ela, no fim das contas, machuca os outros com um puro ato de amor. E isso ferra muito a situação pro Midori, porque mesmo ali o Midori ainda assim também não conseguindo usar ali os sensores de perigo, sendo o nono usuário do One for All, mesmo ele sendo a peça mais vital de todo o tabuleiro dos heróis nessa guerra, ele ainda assim é também um garoto de 16, 17 anos. Ele já enfrentou a Toga e várias vezes, obviamente, mas ele nunca imaginou ali de que a Toga teria algum sentimento extremamente romântico por ele, ao ponto de querer que ele seja o seu namorado. Então a forma como ele reage a esse pedido de certa forma da Toga é um tanto quanto interessante. Ele simplesmente desesperado vendo isso, questionando que história é essa, e a Toga no fim das contas ama ele desde que o conheceu, quando ele estava completamente suado, arrebentado, coberto de sangue, e ela se apaixonou por ele à primeira vista. E ela quer a todo custo ser como um Midori, chupar ali o seu sangue, conseguir o poder de fato se tornar ele. Só que o Midori ainda assim tentando refutar esses argumentos, dizendo de que namorados fazem outras coisas, como andarem em parques de mãos dadas, irem no cinema e etc. Mas no fim das contas ela não vai ali ficar satisfeita nesse caso, porque se tornar igual a alguém que ela ama é basicamente ou isso ou nada. Ou ela consegue, ou ela vai matar completamente quem vier ali na frente dela. Porque caso contrário, ela não vai ter piedade pelo Midori, e ela é completamente pirada. E ela mesmo se questiona ali ao Midori o que ele quer fazer com ela. No fim das contas, ela simplesmente começa a desaparecer em meio a algumas ondas do mar e aparece já logo atrás do Midori tentando atacar ele. Só que ele mesmo sem o sensor de perigo consegue ainda assim desviar meio que nas últimas então de um dos ataques dela. E no fim das contas, ele tentando entender ali esse sentimento da Toga de querer ser igual aos outros, de imitar alguém, algo que o próprio Midori entende um pouco. A admiração dele pelo All Might fazia com que ele quisesse ser igual a ele, mas no fim das contas é algo que o Midori nunca conseguiria ser. E ele mesmo então tenta ali, porque então ela não tentou ser bondosa como, por exemplo, as pessoas que ela gosta, como por exemplo o Midori. Só que a visão de mundo é algo completamente distorcida no fim das contas. Ele mesmo nunca pensaria em machucar as pessoas que ele gosta, então por que a Toga não pega apenas o lado bom, em vez de literalmente se tornar quem ela ama? Só que ela tá completamente nem aí. Ela viveu a vida dela inteira sendo completamente questionada sobre o porquê dela não conseguir ser normal. E ela mesma se sentia com um sentimento extremamente doloroso por não conseguir se encaixar na sociedade. Só que quanto mais e mais ela tentava esconder esse fato, ela acabava sentindo uma angústia, uma dor ainda maior. Então quando ela simplesmente se liberta desse sentimento, ela se torna quem ela realmente quer ser. Ela se torna completamente o que ela de fato quer ser. Ela faz o que ela bem entender no fim das contas. Ela mesma percebe ali sobre todas as lutas que ela teve. As pessoas falaram sobre ela não conseguir ser normal, sobre ela tentar impedir esse tipo de atitude. E ela até olha ali sobre, se lembrando do que a Uraraka falou, se o estilo de vida dela fere os outros. Então ela precisaria lidar com as consequências. E ela percebe de que no fim das contas ele é completamente
exatamente igual a Uraraka. E no fim das contas, a própria Uraraka nunca pensou muito na Toga, mas ele acaba que olhando agora tanto Midori quanto Uraraka, observa um pouco mais, levando de fato a Toga a sério. Ele percebe ali uma expressão um pouco triste na cara dela. E ela mesma só começa a falar de que os heróis só consideram pessoas, no fim das contas, aqueles que são salvos por ele. Todo o resto, no fim das contas, são completamente descartáveis. E ela simplesmente quer mostrar de que ela pode ser quem ela bem entender, quem ela bem quiser ser, mesmo que não seja tão fácil ali dela conseguir se encaixar. Só que essa visão de mundo dela é completamente deturpada, não apenas por causa dela, é óbvio. Ela, assim como a maioria dos vilões, também foi uma baita de uma vítima da sociedade, mas obviamente tudo isso ainda não justifica o que ela faz. A Toga então basicamente avança na direção do Midori quando a Uraraka simplesmente tenta parar ela, só que ainda assim acaba meio que sendo inútil aí. E a própria Toga diz que já não liga ali mais para a Uraraka, sobre essa conversa delas de falar sobre o amor. Ela sabe muito bem, por exemplo, de que a Uraraka gosta muito do Deku, mas ela não tem mais a menor intenção de lidar com esses problemas. A visão dela de que se o mundo rejeitar ela, então ela irá rejeitar o mundo. E quando ela iria tentar atacar a Uraraka em cheio, simplesmente surge ali a Frup, simplesmente dando um chutão na Toga e arremessa ela para longe. Ela basicamente vem ali para tentar proteger ali tanto a Uraraka quanto o Deku, para ganhar também tempo para que o Midori saia daí o mais rápido possível e vá até onde estão os demais heróis profissionais. Porque no fim das contas eles já tiveram um baita no trabalho para prenderem a Toga aí, então perderem mais tempo ainda seria algo muito pior. Então a única coisa que o Midori pode fazer agora é sair daí o mais rápido possível. Então ele sabe muito bem de que tem de ir até o Shigaraki. E quando ele até ali olha para Uraraka, ele lembra de uma conversa em que eles tiveram sobre um pouco de aceitação de quem eles são. No fim das contas, os dois chegaram à conclusão de que ambos são estranhos. E no fim das contas até fica a pergunta de que o que é ser alguém normal. Porque no fim das contas ninguém é normal, todo mundo tem um pouquinho de estranhezas aqui e ali, suas peculiaridades, é normal. Só que isso daí já não é apenas o nosso próprio problema de como a gente aceita isso, mas a própria sociedade como um todo. Que esse é um dos grandes problemas de Boku no Hero. Então, vendo então aí a Uraraka dizendo de que vamos dar o nosso melhor, dar então uma brecha ali para que o Midori simplesmente vá embora daí. A Toga que até percebe de que no fim das contas viver é difícil, mesmo ela gostando tanto assim de todas essas pessoas que ela quer se tornar. O Midori então começa ali a utilizar o fadinho e o flutuar ao mesmo tempo para se lançar numa velocidade absurda em cima do mar, só que são cerca de 200 quilômetros de distância até chegar na terra firme. E como ele está no meio do mar, obviamente ele não pode ali utilizar o chicote negro, não tem nada onde ele possa usar para se prender. Então ele sabe que muito bem com o seu pseudo 100% ele chegaria lá em um instante. Só que ainda assim, mesmo ele querendo ir mais e mais rápido, o dano no corpo dele seria imenso. E isso ainda antes mesmo de ele chegar na luta principal. O próprio segundo portador do One for All vem ali até o Midori dizendo que ele está se afobando muito e que isso iria afetar o julgamento dele. Ele mesmo percebe de que os novos equipamentos do Midori não suportam 100% do seu poder e se ele se machucar antes mesmo de chegar na batalha vai ser um grande problema. O próprio segundo portador também percebe ali de que o Midori está então pretendendo utilizar a sua individualidade, só que isso ainda assim seria um baita de um problema.
Por conta de todo esse tempo que as individualidades foram sendo passadas de geração em geração, mais e mais poder foi acumulado, ao ponto que elas se tornaram extremamente fortes. Então, no fim das contas, o Midori usar esse poder seria um baita de um problema, porque simplesmente ele não iria conseguir aguentar o quão poderoso é as consequências da individualidade do segundo portador antes mesmo de chegar no campo de batalha. Então, a única coisa que ele pode focar agora, ao menos, é então chegar até onde ele necessita chegar. Enquanto isso, a gente basicamente vê de que a Uraraka e a Tsui percebem que o Midori já foi embora. Então elas irão então tentar dar um jeito de segurar a Toga. A própria Frupi não querendo ali que a Toga machuque aqueles que são importantes e ainda mais importantes da sua amiga. Só que no fim das contas, a própria Toga vê de que ela ama ali o Izuku, o Ochako e a Tsui, mas ainda assim para ela já chega. Ela vai se tornar a sua versão ideal de si mesma e viver do jeito que ela bem achar. E ela não precisa de nenhum herói para viver como ela bem entender. Só que ainda assim, a Uraraka a todo custo irá tentar impedi-la. Só que tudo isso e muito mais, infelizmente, já é para um próximo vídeo. Eu já vou, infelizmente, ficando por aqui. Só que antes de realmente acabar o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E também peço, obviamente, para que deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Então, falou, valeu.